Boa tarde, irmãos. Deus abençoa cada um. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus abençoa os nossos irmãos através da internet. E uma abençoada, feliz Páscoa para todos, através da internet. E os que estão presentes aqui. Eu creio que a Páscoa tem um significado muito importante para nós. Toda ocasião de Páscoa, o irmão Brana tinha uma mensagem sobre a Páscoa, muito tremenda e profunda. Os selos foram pregados em março, próximo da Páscoa, Poderia ser pregado em outros meses, dezembro, mas foi pregado em março. Parece que 17 a 24 de março, e logo entrou entre o mês de abril, e aí é a Páscoa. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir para São Lucas, capítulo 24. São Lucas 24. Os primeiros versos. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Bondoso e amado Deus, Pai, Criador de todas as coisas. A Páscoa tem um significado muito importante, como diz o teu profeta, para nós. E, Senhor Deus, tu tens aberto, revelado toda a palavra para nós. Mas a cada dia ela é nova, a cada dia ela é o alimento para a nossa alma, Senhor. Ajuda e abençoa cada filho, a cada filha, cura o enfermo, ressuscita aquele menino que caiu no lago, Senhor, com 2 anos de idade, bisneto da irmã Bertolina. No nome do Senhor Jesus Cristo, Tu é o Deus da ressurreição, Tu é o Deus da Páscoa, Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito obrigado por esta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos? A Páscoa é celebrada no mundo todo, Todos lembram, é uma festa. E como o Natal, também, todo mundo celebra. Há feriados, há muita venda. Como Gramado, como recebe tanto turista, Gramado e Canela, e outras cidades turísticas, As pessoas vão passear, vão se visitar nessas datas comemorativas. Mas eu estava pensando, ouvindo o profeta de Deus, sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Porque sempre o irmão Brana pregou mensagem sobre a Páscoa, sobre o Dia das Mães, sobre o Natal. E vocês observaram bem as mensagens que o irmão Brana sempre pregou? É somente você ler. O irmão Brana disse que o Dia das Mães se tornou um dia comercial, quando deveria ser o Dia das Mães todos os dias. A Páscoa deveria ser todos os dias. A nossa Páscoa hoje, Jesus disse: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. Ele disse: como eu desejei.
A Páscoa foi instituída no Egito, quando Deus mandou Moisés matar o cordeiro pascual. Cada família, uma família pequena, matava um cordeiro pequeno, uma família grande matava um cordeiro maior, e eles tinham que comer a Páscoa em casa. O sangue era passado na porta, na verga da porta, porque à meia-noite o anjo da morte ia passar. E a casa que não tinha o sangue, o anjo entrava e matava o primogênito. E todos tinham que comer a Páscoa ali juntos, né? E eles tinham que comer com ervas amargas, sandálias nos pés, porque no outro dia eles tinham que sair apressado, porque era a sua liberdade. Por isso a Páscoa significa passagem. A Páscoa é a volta, é o retorno. Israel estava realmente voltando para possuir aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão, a terra prometida, né? E você vê que teve que, na última praga, a 10ª praga, Deus instituiu a Páscoa. Sangue foi derramado, né? Eles saíram sobre o sangue. Eles não saíram na primeira praga que desceu, mas na última, né? Porque na última tinha sangue, né? E a Páscoa sempre foi lembrada. Era o mês de Abib, que é abril. O irmão Brana prega a mensagem, o lugar provido por Deus para adoração, e usa a escritura de Deuteronômio, né? Era o mês de Abib. Veja só que em abril nasceu Jesus, em abril nasceu o irmão Brana, e no próprio mês de abril, né, o mês da paixão, né, ele não somente nasceu no mês, mas morreu nesse mês, foi sepultado. O irmão Brana também morreu em dezembro, mas foi sepultado em abril, né, e nasceu em abril. Abril é um mês muito importante. E então a Páscoa hoje se tornou um comércio, onde se vende muito chocolate. Nunca se viu uma Páscoa com coelho, a Páscoa é de cordeiro, né? Você vê que o mundo está tão cego que eles colocaram um coelho, né, um coelhinho da Páscoa, mas a Páscoa é um cordeiro. Ontem nós estávamos até falando lá em Pelotas sobre os 2 cordeiros, que Deus teve que matar 2 cordeiros, porque tinha que vestir Adão e tinha que vestir Eva. Então, ele matou 2. Então, no Antigo Testamento, vemos sempre o cordeiro da manhã e o cordeiro da tarde. Aquele cordeiro que foi morto pela manhã e o cordeiro que foi morto pela tarde. Então, porque Adão e Eva, eles, quando eles tinham pecado, os seus olhos se abriram para ver que eles estavam nus. Até então, eles não sabiam que estavam nus, porque eles viviam na dispensação da inocência. Aí, quando eles pecaram, eles entraram na dispensação da consciência. Aí eles viram que estavam nus e cozeram folha de figueira para se cobrir, para poder realmente encontrar Deus. Você não encontra Deus vestido em folha de figueira. As folhas de figueira, o irmão Brana diz que é o tipo da denominação. Então Deus teve que matar cordeiros, sangue teve que ser derramado, ele teve que tirar aquela pele para poder vestir Adão e Eva, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, desde então ali, a promessa foi feita em Gênesis 3:15, sobre aquele que viria para pisar a cabeça da serpente, para dar sua vida por nós no Calvário, Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. Até aí nós chegamos na história do primeiro cordeiro, porque só o primeiro cordeiro, o primeiro sacrifício, a primeira crucificação não te redime, não te salva. Era necessário
viu o segundo cordeiro. Era necessário o segundo cordeiro aparecer. Porque ele, o Alfa, Jesus Cristo, Deus em carne, nascido de uma virgem, derramou seu sangue por nós. E a noiva que ele redimiu, que ele comprou, ela chegou a cair em Niceia. Ela entrou na era das trevas, mas Satanás não sabia que Deus tinha prometido em Malaquias 4 a restauração dessa palavra, a restauração dessa noiva. Ele não sabia disto. Deus, ele não faz coisa alguma sem que primeiro ele revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o tempo de restauração tinha que vir. Nós tivemos o tempo de reforma, com Lutero, com Wesley, o tempo da restauração dos dons com os pentecostais, mas ainda a noiva, a esposa, ela não tinha aparecido. Ela tinha que aparecer no ministério de Malaquias 4, de Lucas 17:30, de Apocalipse 10, 1 a 7. Porque Lutero, ele não era um profeta vidente para trazer à luz a mensagem do dia. Ele foi apenas um broto, e a sua mensagem se denominou. Wesley foi apenas um broto, que também uma bola que não conheceu nem o batismo nas águas, porque não era para o seu tempo, não era para o tempo dos pentecostais, não, era para este tempo que Deus prometeu restaurar o batismo, a Santa Ceia, o lava-pés, a deidade, porque até então estavam confusos. Veja só a igreja confusa, com Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas na deidade. Veja que Lutero não conseguiu desvendar isto, mesmo que ele cantou aquele hino Castelo Forte. Wesley não conseguiu desvendar também isto, nem os pentecostais, porque os pentecostais ainda estavam na festa. Era festa. Foi na festa que José e Maria perderam Jesus. 3 dias depois, eles se deram falta dele. Foi na festa. Você vê que nós estamos vivendo num mundo de festa, num mundo de encontro, discussões, as pessoas indo para um lado e para outro. E Jesus? Os anjos disseram: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Procurando Jesus numa Assembleia de Deus, ele não está aqui. Numa Batista, numa Metodista, ele não está aqui. Veja que procuraram Jesus entre os parentes. O Cristo estava perdido, entre os conhecidos, 3 dias aflito, pai, mãe, irmãos, todo aquele povo foram colocados para procurar o menino de 12 anos. Veja, vivemos num mundo de tantas crianças desaparecidas. E naqueles 3 dias, Jesus tinha desaparecido. E nós vemos que aqueles 3 dias foi o tempo da justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Lutero, Wesley, Pentecoste, ele tinha desaparecido. Eles estavam procurando, porque nem o batismo eles tinham luz, nem da deidade eles tinham luz, porque estavam na festa. Veja o mundo, veja que a Igreja Católica colocou o mundo em festa,
fizeram festa da Páscoa, festa de Natal, tanta festa, e o Cristo, e os selos, e os trovões, e o novo nome, aonde está? Ele tinha que estar, conforme Malaquias 3, no seu templo. Mas a igreja não tinha esquecido as Escrituras. Como diz São Tiago, são ouvintes esquecidos. Se eles examinassem mesmo as Escrituras, José e Maria, deixasse um pouco o formão e o martelo de lado, e fosse a Malaquias 3, ia saber que ele ia estar no seu templo. E por fim, resolveram ir no templo. Depois de procurar por toda parte, deixaram para procurar no templo por último, era o último lugar. E lá estava ele entre os doutores, ensinando, respondendo pergunta, fazendo pergunta. E eles admirados com aquela sabedoria de um menino. Eles podiam até lembrar de Samuel, mas não sabendo que eles estavam diante do Deus Criador de todas as coisas, num corpo de uma criança, eles estavam admirados com a sua sabedoria. Aí a igreja chegou e disse, filho, e ele disse, mulher, que tenho eu contigo? Ele teve que repreender a mentira da igreja. A igreja que veio com Pai, Filho e Espírito Santo teve que ser repreendida com a mensagem desse dia. Ele nunca foi filho de Maria, nunca foi filho de José. Mas eles não puderam confessar. E ela disse, filho, teu pai e eu. Olha a mentira. O irmão Brana prega a mensagem. Shalom. Olha a mentira. E ele teve que corrigir aquele erro. Aquele primeiro cordeiro teve que corrigir aquele erro da igreja. Não que nasceu dela, que era filho dela. Brana veio de pais católicos também. Mas ele não era filho da igreja católica. Ele teve que vir para corrigir também o erro. Aí vem o tempo da restauração. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aí ele veio para restaurar. E ele veio num tempo de festa também, a festa pentecostal. Que entre aqueles 7 sábados e a festa pentecostal, estava a Páscoa, o oferecimento do Cordeiro Pascual, e ele veio bem naquele entremeio. Foi o que disse o profeta, ele veio bem naquele entremeio daquelas duas grandes festas. Você pode ver que ele veio na festa de Pentecoste, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e ele veio ali. É no meio de festa que ele tem vindo. Foi no meio da festa da primeira e segunda etapa que ele apareceu entre nós, dizendo, o Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou, ele subiu com um novo nome, ele veio no meio dessa festa. Não houve tanto tempo quanto a igreja está em grande festa, festa por toda parte do mundo. E o Cristo, e o menino. Eu vi eles estão num avivamento nas Filipinas, e a igreja, eles pulam, eles saltam, eles dançam, eles correm. Eu conheci isso naquele tempo que eu vinha na igreja apostólica, que eu era da Pentecostal Unida, e eles estão nessa festa, é a palha, mas acharam o Cordeiro, porque o importante é o Cordeiro, porque sem o sangue do Cordeiro há morte, porque a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal foi morte espiritual. Cadê o Cordeiro?
E ainda quando chego diante dele, chega com a mentira. Santíssima Trindade, batismo trino, ele não saiu do trono, novo nome não é Brana. Tem que ter uma mensagem para corrigir. Filho, teu pai e eu, aflito, faz 3 dias, desde o tempo de Lutero, de Wesley, de Pentecoste, procurando. Mas que tenho eu contigo? Que tenho eu com o Concílio Mundial? Não convinha estar na casa do meu pai? Eles perderam a Cristo nesse último tempo. Cristo em Brana foi perdido. Eles foram nas grandes campanhas de Billy Graham, de Oral Roberts, de A. Allen, e muitos outros grandes homens que vocês lêem na mensagem. Eles não acharam a Cristo. Ao passo que uma mulher pobre, lá nas montanhas de Kentucky, chamada Ellen White, ou a irmã Mosley, ela conseguiu enxergar o Cordeiro da Tarde em Brana, ao passo que lá nas montanhas do Colorado, quando ele parou aquela tempestade que veio assolando tudo, e o Senhor disse: levanta-te. Ele levantou. Ele estava caçando com os irmãos Marte e disse: diga a palavra. O que você disser acontecerá. E o irmão Brana levanta a mensagem, aquele que está em vós. E ele disse: tempestade, pare. Sol volte a brilhar por 4 dias. E naquele momento a tempestade de neve parou. Naquele momento o sol obedeceu, voltou a brilhar, a neve começou a derreter. E o irmão Brana disse que começou a descer a montanha. E ele começou a escutar algo assim. Ele disse: o que é isso? Ele disse: eram as minhas lágrimas. Ele estava chorando e não sabia. Sentou-se ali num toco, numa pedra, e ali estava uma mãe coça com seus 2 filhotes, e a mamãe veio com seus filhotes e encostava o nariz nele, porque sabia que o Criador estava naquele templo. Ele disse: mamãe, vai embora, eu posso te matar. E matar os seus 2 filhotes. E elas ficaram, olharam para ele. E o irmão Brana disse: eles são os animais arisco. E elas olhavam para ele. O Cordeiro da Tarde. O Cordeiro da segunda crucificação. Da segunda Páscoa. Eles olhavam para ele. Disse: vai embora. Que estava vendo elas, o que os pregadores não viam, que as igrejas não viam, o Deus Todo-Poderoso escondido ali, o Criador escondido em um homem de carne, caçando com chapéu preto na cabeça, rifle, um dia pescando, e lá puxou um peixinho muito pequeno, as guerras dos peixinhos, as tripas saíram para fora. O Espírito Santo desceu e disse: chama ele à vida. Ele disse: peixinho, te dou a vida. E o peixinho saltou e mergulhou e se foi. A natureza, Romanos 8 diz que geme. Toda a criação geme
pela manifestação dos filhos de Deus, por essa Páscoa, a Páscoa dos selos, a Páscoa dos trovões, a Páscoa do novo nome. A criação geme por isto, meus irmãos. Deus Todo-Poderoso escondido. Como diz o profeta Isaías, Deus se esconde. Estava escondido em Jesus, porque veio para redimir, derramar seu sangue por nós. Quando escondeu em Brana, veio para revelar o livro, para revelar Jesus Cristo, para descer com um documento na mão, o livrinho aberto, a escritura de compra, que Ele nos comprou, nos redimiu, nos salvou. Ele desceu do céu, Ele desceu com o livrinho aberto, o Todo-Poderoso, a segunda Páscoa, porque haverá uma terceira Páscoa, na ceia das bodas do Cordeiro. Essas duas aqui ainda foram naturais. Essas duas ainda foram naturais. Mas haverá no glorioso céu de além, como canta aquele corinho, haverá uma verdadeira Páscoa ali. Eu tenho a mensagem Selo da Páscoa aqui. Já citei para vocês o nascer do sol. Cristo é os selos, é a nossa Páscoa, a acusação. E essa gente mantém a congregação distante de Deus. E se há algum acontecimento, isso é falado na congregação, eles condenam isso da plataforma, do púlpito, e dizem isso é fanatismo. Mantenha-se longe disso. Maria tinha vergonha de dizer, esse aí é o Filho de Deus, esse é o Messias. Ela sabia, ela guardou no coração, mas nunca expôs. Escreveu uma carta depois para Policarpo. Ao fazerem assim, eles crucificam a Jesus Cristo em 1963, e são simplesmente tão culpados quanto aqueles indivíduos naquele dia. Essa é uma declaração terrível, mas é a verdade sobre, isso é exatamente o que eles fazem hoje, 119, e sobre este fundamento, sobre o fundamento da crucificação de Cristo, sobre o fundamento de tomar a palavra e distanciá-la do povo. É exatamente o que eles estavam fazendo lá. A própria palavra que Deus estava refletindo através de seu próprio Filho, para provar que ela era. E aquele que eles alegavam que amavam, o Jeová, que havia manifestado a si mesmo, pelas Escrituras, fez exatamente o que ele disse que ele faria, exatamente o que Deus disse que ele faria, e refletiu isso ante eles, por causa do amor de seus grupos de igreja. O pai do cego, o cego de nascença, ele tinha medo de ser expulso da igreja, por isso ele disse, olha, ele tem idade, ele responde por si, pergunta para ele, mas não é seu filho, não nasceu cego. Ele negou ali, com medo de ser expulso. Muitos negarão nesse dia, como negaram durante a era das trevas, para não perder as suas vidas, suas aposentadorias, seus auxílios que ganhava do governo. E nesse dia muitos negarão a mensagem desta hora, Apocalipse 10, 8 a 11, trazida na íntegra, através da esposa, através do ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, que é Efésios 4, 11, que é o ministério da hora.
tem que ter um ministério desta hora. Não é o ministério Maria, que nega, mesmo levando Jesus para casa, ainda nega ele diante das pessoas. A nossa Páscoa está nessa escritura de Apocalipse 10, 8 a 11. É nessa festa que ele aparece. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eles disseram, ele vem, é Páscoa. De repente ouviram, no último dia da festa, nós estamos no último dia da festa. Levantou-se Jesus e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja que ele citou essa escritura na pregação do 7º selo. O último dia da festa. Exatamente o que Deus disse que ele faria. E refletiu isso ante eles por causa do amor dos seus grupos de igrejas. E coisas assim, eles condenaram o príncipe da vida. E eu condeno o mesmo grupo hoje. Você condena? A noiva foi levantada para ser juíza, para condenar. Você já viu 1 Coríntios capítulo 6? Ela condena. E eu condeno o mesmo grupo hoje. E os acuso como culpados diante de Deus, pela palavra de Deus, que eles estão fazendo a mesma coisa. Esta geração está acusada. Atravessou a linha da misericórdia. Os Estados Unidos, o mundo, porque não acharam ele, acharam um evangelista, acharam um pastor, acharam um pregador, acharam um profeta, mas não acharam a Deus. Acharam tudo em Brana. Como o povo hoje da mensagem, acha tudo em Brana, só não acha Deus em Brana. Maria diz, filho, ele diz, que tenho eu contigo? O erro tinha que ser corrigido. João teve que corrigir o erro do dia. Quando eles estavam dizendo que o Cordeiro estava no trono, negando os selos, dizendo que os trovões seriam para o futuro, negando os selos, negando que o novo nome seria ainda no futuro. João teve que vir dizer, o Cordeiro saiu do trono para revelar os mistérios. João vem no último dia da festa, João vem no meio dessa festa, nessa Páscoa, e diz, ele subiu com o novo nome. O 7º selo é Brana. B-R-A-N-H-M é perfeito, é perfeição, é a verdadeira Páscoa. Brana é a verdadeira Páscoa. Porque Brana é Cristo, não é o homem que está na foto, não, é o que está dentro. O que está por cima da sua cabeça é uma coluna de fogo, é o anjo do Senhor, é o próprio Senhor Jesus. Aquele mesmo que apareceu a Saulo na estrada de Damasco, está aqui nessa tarde, está aí com você, é o mesmo. Jesus Cristo, Hebreus 13, 8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja o poder vivificador hoje predizendo coisas sem perder um evento. 225, o selo da Páscoa. Nenhuma vez isto falhou. O poder vivificador, não o poder de um homem, o poder de Deus. O poder, o abstrato da Páscoa. O Jesus ressurreto, que enviou de volta o abstrato para nos garantir que já estamos vivificados com Ele. Somos tão vivificados em Sua presença ali, profecias, previsões, predições, tudo mais, acertando perfeitamente com a palavra. Se está profetizando o contrário àquilo, não creia nisto. A fé vem pelo ouvir, não a mensagem errada. Não uma mensagem de ontem,
não algo que já é história, mas a fé vem, a fé de rapto, vem por ouvir a mensagem do dia, a mensagem da hora, a Páscoa da hora. E as pessoas dizem, esse povo está meio louco, né? Que Páscoa da hora, né? Nós já tivemos uma Páscoa com coelhinho de chocolate, né? Que Páscoa é essa? Isso é uma Páscoa que tem sangue, que tem revelação, que tem redenção, que tem remissão, que tem salvação, que tem batismo do Espírito Santo, que tem vida eterna. É a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. É a nossa Páscoa hoje. Assim, veja, se está profetizando o contrário, não creia nisto, porque se é com a palavra, já foi dito. Assim diz o Senhor, não tem mais. Sou aquele que estava morto e vivo para sempre. Esse é o selo da Páscoa de Deus. Aquilo sela cada letra desta palavra em seu coração. Olha, Deus selando, olha, Deus trabalhando no seu coração, Deus trabalhando em sua vida. O que é o selo? Você sabe o que é um selo? É segurança, é proteção. A passagem está paga. Você só está esperando. Pode ser nessa noite ele te chamar, não te chamar como um louco, um materialista, um crente intelectual, com espírito religioso, louco. Se essa noite pedir a sua alma, já acertou com sua mulher, com seus filhos, hein? Você já acertou a sua vida, já pagou suas contas, já está certo. Esse é um louco. Já confessou seus pecados, já acertou com Deus, já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Mas você hoje já está com a mente sã, você está o aguardando, mesmo se estiver dormindo, mesmo se estiver viajando, mesmo se estiver trabalhando, você sabe que aquela hora não vai te pegar de surpresa, você sabe que vai. Você é filho dos trovões. Você já ressuscitou potencialmente com ele em 28 de fevereiro de 1963. Você já ressuscitou com ele. Você é filho desses selos. Os selos é Cristo. Cristo é a Páscoa. E as pessoas não entendiam. Irmão Brana chegava e dizia, Feliz Páscoa. Eu sou feliz. Cristo é a minha Páscoa. Cristo também não é a sua Páscoa? Aleluia. Aquilo sela cada letra dessa palavra em seu coração. Que é o selo, vocês sabem disso. Mas quando Deus tem clamado por você, Ele te selou com o selo da Páscoa, que você está ressuscitado com Cristo, com selos. Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nada nos separará deste amor. E naquela noite, antes da sua morte, ele disse, ó morte, talvez os presos ouviram, onde está a tua vitória? Onde está? Eu sei para onde eu estou indo. Hoje o mundo tem medo de mosquito, como dizia o pastor Osmar. Se Deus quer destruir o mundo, diz o profeta, no segundo selo, Ele destrói com mosquitos. Ele chama bilhões de toneladas, que vai até a lua, que come a humanidade. Ele desafiou o Egito, que dominava o mundo, eram os Estados Unidos daquele dia, com as pragas de rã, de mosca, mosquito, ao ponto de Faraó chamar o profeta,
Porque não adiantava chamar as denominações, a gente não resolvia. Chamar os magos não resolvia. Era só Moisés para resolver. E Moisés está vindo aí. Está vindo lá para os judeus. Moisés e Elias. Chamando os 144 mil. E trazendo as pragas para o mundo gentil. Mas a noiva não vai estar aqui. Por que você vai ficar estocando comida? A noiva não vai estar aqui, não. Quem está apressado, com medo, estocando comida, guardando dinheiro, não vai ter onde gastar, meu irmão. O terremoto vai arrebentar banco, vai arrebentar tudo. O grande terremoto, uma onda gigantesca, vai correr a terra toda. É o 6º selo. É fogo. É destruição. A noiva já foi. É como Israel, no ano 70. A noiva não estava em Jerusalém, quando Tito cercou Jerusalém. Ela já tinha vendido suas propriedades, ela já tinha botado o dinheiro na sacola e já tinham ido para as ilhas, para as montanhas, levando essa mensagem. Nós aqui será diferente, nós estaremos indo para a ceia das bodas do Cordeiro. Por isso nosso coração não pode estar em nada aqui desta vida. Não. Nosso coração tem que estar na palavra da hora, na palavra do dia. Onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Pai Celestial, te damos graça pela sua palavra. Te damos graça por esse momento maravilhoso, ó Deus. Abençoa teus filhos nessa Páscoa dos selos, dos trovões, do novo nome revelado, Pai. Uma Páscoa revelada, com estímulo, com alegria, com gozo. Obrigado. Dê a bênção, dê a cura para a alma, dê a paz de espírito aos teus filhos, dê a cura para o corpo. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus.